A gente sabe que a problemática do suicídio assola as criaturas do mundo inteiro, né? E tem se tornado um problema de saúde pública. Por isso, então, que a Organização Mundial de Saúde convoca os países todos para falar sobre o tema do suicídio. O Setembro Amarelo, para quem não sabe, foi inspirado... Pode chegando. Enquanto o povo não vem, eu vou anunciando aqui. O Setembro Amarelo, para quem não sabe, ele teve a sua origem na história do Mike M. Todo mundo conhece a história do jovem de 17 anos, o Mike M., que vivia num bairro tranquilo da cidade de Colorado, nos Estados Unidos. O menino Mike se tornou muito conhecido no seu bairro porque era um garoto muito solidário, muito querido no bairro. Ele, desde novinho, tinha um interesse peculiar em veículos e aprendeu sozinho, de forma, claro, autodidata, a consertar os carros, a fazer pequenos consertos. E ele visitava os seus vizinhos da comunidade para resolver os problemas dos veículos. Então todo mundo gostava dele. Ele passava lá, qual que é o problema aí? Resolvi, o menino muito alegre, né? Mas aí ele ficou bastante famoso porque ele conseguiu restaurar, Raposo, um Mustang 68. Fez toda a reforma do Mustang 68 e pintou na cor amarela. E por onde ele passava no bairro, o povo falava, olha lá o garoto do Mustang amarelo, o pequeno Mike. E ele andava pelo bairro da cidade, muito querido. Porém, no dia 8 de setembro de 1994, os seus pais, ao adentrarem a casa, na garagem, às 23 horas e 52 minutos daquele dia, encontraram o corpo do menino Mike, que havia tentado contra a sua própria vida com um tiro dentro do carro. No dia 10 de setembro, quando havia o sepultamento do corpo, os pais do Mike chamaram a atenção para uma questão que até hoje a gente vem lentamente aprendendo. Que vimos falando aqui na parte da manhã. Chamar a atenção para a importância de olharmos para o sentimento. Então eles fizeram um lacinho amarelo, já que o Mike era conhecido por o menino do Mustang amarelo, e escreveram num bilhetinho assim, se precisar, procure ajuda. E foi muito impressionante ver a repercussão daquele gesto humanitário de investigação ao sentimento. Todas as pessoas passaram então a procurar ajuda. E isso foi um convite à Organização Mundial de Saúde instituir, desde 2006, o Setembro Amarelo. E colocou no seu dia 10 de setembro o Dia Mundial de Combate ao Suicídio. 30 anos depois, agora em 2024, o lema desta iniciativa mundial é esta frase colocada há 30 anos atrás lá no sepultamento do Mike, que é: se precisar, peça ajuda. E eu acho que o destaque importante que a gente dá para isso, e que está muito em voga, é a investigação do sentimento. Porque a gente mantém essa lógica humana. A gente avalia o outro, até aquele ente querido que nós amamos, muito dentro de uma lógica comportamental. A gente olha para o nosso filho, para o nosso ente querido, para o nosso pai, e vê que o comportamento dele está assertivo, a gente se desincumbe da tarefa de investigar o sentimento e acha que está tudo bem. O Mike tinha um comportamento assertivo. Ele se comportava bem. Estava bem na escola, estava bem no bairro, estava bem na família,
mas passava por dores atrozes no campo do sentimento. E hoje eu recebo no consultório pais, mães, cuidadores, professores, surpreendidos quando vão ali estimulados à averiguação do sentimento dos jovens e dos adolescentes, campo este que o suicídio tem ganhado números graves. Adolescentes que se comportam bem, nada obstante, estão com pensamentos de exterminar a própria vida. Não é raro chegar uma mãe e falar assim: nossa, a melhor amiga da minha filha me disse coisas, eu fiquei apavorada, porque estava tudo bem. Ela estava bem na escola, ela estava bem aqui em casa, ela faz todas as lições e de repente, o que é isso? Então a gente viu desde o primeiro diálogo da palestra do Alejandro, o tema, né, da Organização Mundial de Saúde, e nós vamos continuar agora com essa mesa redonda, a refletir sobre a importância da investigação dos sentimentos. A gente incluir algumas perguntas, né? Porque o nosso filho chega em casa, a gente pergunta: e aí, foi bem na escola? Como é que foi lá? Ainda estamos impregnados dessa lógica comportamental. A psicologia é uma ferramenta que se debruça nisso. Mas fica um convite para a gente investigar também como está o sentimento. Como que você se sente em relação a isso, né? Para debater sobre esse tema, muito caro a nós, a Casa Espírita e o Suicídio, o atendente fraterno perante o tentante e o sobrevivente, a abordagem do tema nas reuniões públicas, as práticas espirituais no cuidado ao tentante, sobrevivente e o espírito suicida, que eu chamo aqui os meus queridos amigos para me acompanharem nesta mesa de diálogos, nessa mesa redonda. Minha querida Regina Sarto, psicóloga, a Tassiana Lima, psicóloga, venha minha querida, e novamente o nosso Leandro Nunes, psiquiatra. Palmas para os nossos companheiros. E eu vou ficar aqui tá bom. Olha que beleza, gente. Esse livro vai ser sorteado depois dessa mesa redonda. Estratégia para ninguém ir embora. Afinal de contas, é 1h30 de debate. Nós não temos nenhuma amete ou semeadorete para pegar as perguntas de quem fizer, para a gente tentar trazer para o diálogo também a reflexão do senhor. E se tiver, por favor, pode fazer pergunta. Na última meia hora, a gente se propõe também a se debruçar sobre essas perguntas, né? Para quem não me conhece, meu nome é Alan Della Bella dos Santos, eu sou psicólogo clínico, eu acredito na existência de Deus, como inteligência suprema do universo, criador de todas as coisas. Eu acredito na imortalidade da alma, eu acredito na pluralidade dos mundos habitados, eu acredito na comunicabilidade entre esses mundos. E acredito na reencarnação, né? Nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Então, portanto, sou espírita, como muitos aqui, né? E eu digo isso porque o nosso embate aqui vai ser dentro de uma visão espírita. De como a gente olha para esse tema segundo essa visão. E com a participação de vocês vai ser melhor ainda. Nós não combinamos nada, certo? Então vamos lá. Eu vou fazer uma frase aqui e eu quero coragem de vocês. O seminário está sendo gravado.
nós temos que ficar bonito no filme. Essa casa maravilhosa, um tema tão importante. E ainda que nós não tenhamos combinado, eu acho que a coisa vai dar certo. Eu vou fazer uma introdução e depois eu vou fazer uma pergunta. Esta resposta será dada com apenas uma palavra. E quem vai responder? Todos os senhores. Eu só quero uma palavra. Não tenha vergonha de soltar a sua voz e responder em uma palavra. Por quê? Porque essa resposta não tem certo ou errado. É aquilo que você acredita que é. E eu quero que você responda para ficar bonito no vídeo. Afinal de contas, nós partiremos deste mundo físico. A cada dia mais próximos desta partida. Mas esse vídeo vai ficar aqui, imortalizado. E os senhores terão ocasião de participar para que novas gerações entendam o que é a opinião de vocês acerca dessa pergunta. Todos nós e muitas religiões, quase todos, né? A maioria aqui acho que sim, acreditamos na existência de Deus. Então, quando eu fizer a pergunta, você responde uma palavra. O que é Deus? Que lindo. Teve gente que ficou igual o hino nacional, né? Fazendo só o finalzinho. Fez, né? Eu sei como é. O povo fica ali, ó. Eu não vou falar não, vou ficar mal na foto. Agora que todo mundo entendeu a resposta, faz um corte na gravação e a gente vai fazer um material aqui espontâneo. Não precisa fazer agora não, o povo aqui é eficiente. Faz o corte, já corta aí, não, calma. Eu vou fazer a frase de novo e vai aparecer todo mundo, porque essa resposta é importante, porque a gente vai debater aqui, né? Meus amigos, eu gostaria da participação de vocês, isso é muito espontâneo, vou fazer uma pergunta que nós nem comentamos ainda, né? E quero que os senhores definam com apenas uma palavra, ok? Maioria aqui é espírita. Eu gostaria que vocês respondessem de forma espontânea, bem alto, com bastante vivacidade, esta pergunta. O que é Deus? Palmas para vocês, excelente. Porque tudo que a gente vai debater aqui, e o meu querido amigo Leandro, que está aqui presente, trouxe uma bela introdução para que a gente permeasse aqui. Tudo a gente fala de amor, pessoal. A gente viu o subtema aqui nosso, né? Olha aqui, ó. O atendente fraterno perante o tentante e o sobrevivente. Amor. A abordagem do tema nas reuniões públicas. Amor. As práticas espirituais no cuidado ao tentante, sobrevivente e o espírito suicida. Amor. A gente está falando de Deus e nós definimos Deus em uma palavra como sendo amor. Mas ele colocou um governador para o planeta Terra, que os cristãos conhecemos, chamado Jesus. Vocês estão sensacionais. Chamado Jesus. Parabéns. E Jesus resumiu as leis e os profetas em um grande e maior mandamento. Tinham muitos ensinamentos. O povo ficava refletindo sobre eles e Jesus simplificou para nós, desde a época e até hoje. E trouxe um grande e maior mandamento, que resumia todas as leis e os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como amamos a nós mesmos. E Chico Xavier, fazendo um comentário sobre o livro de Ivone do Amaral, e foi perguntado a ele acerca desta temática do suicídio,
E ele respondeu, eu vou pegar em que livro está isso, está anotadinho aqui. E ele respondeu: à mãe que padece de dor, ao filho que exterminou a vida pelas vias do suicídio, a todos os familiares e a todos os trabalhadores, a palavra de ordem na atividade da casa espírita é o amor. No capítulo 6 da obra que dá tema a este seminário, a gente aprende sobre o intercâmbio entre o tratamento no mundo espiritual daqueles que escolheram o suicídio. Esse tratamento, a importância do intercâmbio material, da participação dos encarnados. Diz lá mais ou menos assim: quando a gente reflete, se une e pensa sobre este tema, acolhendo em pensamento e em vibrações o ente querido que eliminou a vida pelas vias do suicídio, a gente emana de nós um material ectoplasmático extremamente importante para que as equipes no mundo espiritual deem uma espécie de choque anímico a essas criaturas, que recobram importante momento de lucidez, para receber, aí sim, o tratamento amoroso do mundo espiritual, pelas equipes chefiadas pela Legião de Maria. Então aqui hoje, nós estamos distribuindo este material. Eu vejo aqui, no rostinho reflexivo de cada um de nós, desprendendo-se de nós, as melhores energias. E não tenham dúvidas, meus irmãos, essas energias estão sendo captadas. E elas estão sendo utilizadas no mundo espiritual. Porque um seminário desta temática, sobretudo dentro de um olhar espírita, não é utilizado apenas para nós encarnados. Vocês não tenham dúvidas que a plateia no mundo espiritual se faz presente e que a doação vibratória de cada um de nós vira eflúvio de caridade no mundo espiritual. E com essa pequena introdução, nós damos aqui início ao nosso debate. Eu peço então para as minhas companheiras debaterem um pouquinho sobre esse primeiro subtema, lembrando do vínculo que a gente deve fazer à questão do sentimento, né? A questão dessa investigação, né? Quando o atendente fraterno na casa espírita, ou aquele que está ali recebendo, né, está diante desta temática. Olá, bom dia a todos. É uma grande alegria estar aqui com vocês, refletindo sobre esse tema tão importante para todos nós, né? Como o Alan já fez a introdução do nosso trabalho agora, todos nós conhecemos alguém, vamos conhecer, né? Sabemos que, diretamente, como o Alejandro falou, os mais próximos sentem, mas é uma infinidade de pessoas que são afetadas a cada notícia que isso aconteceu. E a Casa Espírita tem um papel muito importante nesse processo de acolhimento, né? Eu gosto de refletir o seguinte, né? O Alan trouxe a questão do amor e a gente vem fazendo essa reflexão. Joana de Ângeles, no livro Rumo à Felicidade, ela traz que o amor é o único antídoto para tirar o ser das sombras. Então, a gente está dizendo que este amor, este ato de amor que nós podemos promover
dentro da casa espírita pode salvar muitas pessoas, porque é uma forma de tirar esta pessoa da sombra. E aí, não é por acaso que no Livro dos Espíritos a gente tem a terceira parte, falando das leis morais, né, as leis divinas, e a lei de amor, ela não é sozinha, não tem um capítulo só de lei de amor. É a lei de amor, justiça e caridade. Porque o amor, por si só, ele pode ser adoecido. Mas, quando ele está baseado na justiça e na caridade, ele ganha outras qualidades. Não é a justiça, a minha justiça, como o Alejandro trouxe, a questão da empatia, no sentido de eu vou ser empático daquilo que eu acredito. Não, eu tenho a justiça perante as leis divinas, a Deus, empático sobre a visão de mundo daquele indivíduo que está em sofrimento. E caridoso é aquele olhar caridoso, amoroso, sem julgamento. Então, se a casa espírita, a primeira pessoa que vai receber o indivíduo que está em sofrimento, pode ser a família, que muitas vezes a pessoa adoecida ela não consegue nem ir na casa. Às vezes é a família que vai procurar ajuda. E tiver aquele olhar mais doutrinário, inquisitor, julgador, a gente não vai estar fazendo esse ato de amor. Que esse ato de amor é de acolhimento, é esse amor equilibrado, esse amor que a gente entende que aquele ser está em sofrimento e precisa do nosso abraço, ele precisa do nosso apoio. Então, a casa espírita ela é o melhor lugar para a gente começar a construir esse olhar de valorização. Né? Quando a gente pensa... Eu não quero sair do tema, mas quando a gente pensa em valorização da vida, e a gente veio falando de sentido, é algo que a gente pode ir construindo nas nossas famílias. Então, se dentro da minha casa eu começo a expressar esse amor e a sementinha ali, plantando a sementinha do valor, que aquele ser tem valor, que aquilo que ele faz tem valor, que ele é importante, ele vai crescendo e vai se fortalecendo para se relacionar com as dificuldades do mundo. E a casa espírita também é um lugar que pode estar proporcionando isso. Como seria bom se a gente pudesse, ao invés de falar só de sofrimento, a gente pudesse falar de valorização, de como chegar neste ponto de chegar ao indivíduo que vai participar da mocidade, da infância, dos idosos que vão participar ali dos trabalhos artesanais, de acolhimento, que a vida ainda, enquanto a vida há valor, que apesar das dificuldades, sejam da idade ou as dificuldades, porque assim, se a gente for pensar, o idoso e o jovem, eles estão passando por momentos de transição muito desafiadores nas suas vidas, porque eles estão se questionando se eles têm valor ou não. Né? Então, o jovem, poxa, mas será que eu vou ser bem-sucedido como meu pai quer? Né? E a gente sabe que, muitas vezes, o ser não se suicidar naquela vida, ele já está sendo bem-sucedido, ele não precisa ter a profissão, o carro, o salário do ano. Não, só ele viver e conseguir não se suicidar naquela vida, ele já está conseguindo o objetivo dele, que é manter vivo diante do sofrimento. E o idoso também, porque a família vai abandonando, vão vivendo as suas vidas, e vão a mesa vai ficando vazia, a utilidade, eles começam a questionar, mas será que eu sou importante? Então, a gente não falou de estatística de idosos, mas os idosos também estão em grandes números que promovem o suicídio. E, às vezes, não é o suicídio direto, mas é no adoecimento psíquico. Eles vão deprimindo, não tomam mais banho, não comem, até que eles se entregam ao adoecimento e partem, né, para uma outra jornada. Então, a casa espírita, desculpa se eu fugi do tema, mas eu achei importante dizer, ela pode ser esse lugar
de convidar as famílias a ter este olhar com maior valor para os seus entes queridos, para os seus parceiros, o nosso próximo mais próximo, porque dentro da doutrina espírita, quem vai trabalhar na casa espírita, todo mundo fica muito empolgado, né? Poxa, que legal! Mas assim, eu faço caridade com os estranhos, mas eu não realizo a caridade dentro da minha casa. E como o Alan falou, o comportamento do meu filho está bom, ele está quietinho lá no quarto, não incomoda ninguém, ele está bem. E ele ficar quietinho, não questionando, não é sinal de saúde mental. A única coisa, talvez ele não tenha mais nem força interna para discutir mais nada. E aí o pai e a mãe é esse olhar. E se a casa espírita se tornar este lugar de acolhimento, se ele não tem essa assertividade dentro de casa, ele vai procurar um monitor. Ele vai procurar o professor da escola. Eu já fiz palestra em escola que os professores estavam desesperados, jovens em idade de prestar vestibular, e assim, tá todo mundo, assim, eles me procuram, eu não sei o que fazer, porque os pais não escutam. E aí a gente teve que fazer um trabalho com os pais, com os adolescentes, entendendo que esse momento de vestibular é só um momento na vida deles. Que eles vão poder mudar várias vezes de profissão, de namorado, de vida, de escolhas, e que não precisa ser a escolha da vida, mas sim mais um degrau a subir na escala de evolução. Então, assim, a casa espírita pode ser este lugar que as pessoas se sentem à vontade de dizer das suas dificuldades. E aí, para o trabalhador espírita, às vezes eles ficam desesperados. Mas e aí, o que eu vou fazer com isso? Né? Ele vai me procurar em sofrimento? Primeiro, o acolhimento em amor. Segundo, às vezes, é convidar essas pessoas a participarem do dia a dia da casa. Porque às vezes com um trabalho voluntário, com acolhimento, com esse auto-olhar, com essa investigação de sentimentos, dentro das próprias palestras que vão convidando a essa investigação interna e descobrir o nosso real valor, pode ser um caminho de acolhimento. Porque o tentante, ele já está se sentindo culpado, porque a grande maioria se arrepende do ato. Outros não, outros vão continuar tentando. Então, é uma oportunidade que a gente tem de transformar essa caminhada. E daqueles que conseguiram, e tem os sobreviventes, que são os pais, que são os amigos, eles também estão se sentindo extremamente culpados, porque eles acreditam que eles poderiam ter feito algo mais para evitar, mas, às vezes, eles fizeram tudo o que eles podiam naquela situação. E se alguém vier com uma questão mais ali arcaica, não, que foi para o Vale dos Suicidas, está acorrentado, gente, a gente leva mais sofrimento para essas pessoas. Não, porque você não pode cometer o suicídio, porque você vai para o Vale dos Suicidas. Isso não é motivo para impedimento de nenhum suicídio. Porque a dor é muito grande. Às vezes, eu acho que lá talvez vai ser melhor do que o que eu estou vivendo aqui. Né? Então, nenhum suicida faz porque eu não quero mais viver. É porque eu não dou conta da dor. Então, eu acho que a casa ela pode ser este lugar onde o amor de Cristo é vivenciado, é acolhido e é assim compartilhado com aqueles que estão em sofrimento. Mas vou deixar meus amigos falarem também. Minha querida, de forma alguma você fugiu do tema, porque a gente sabe que a Casa Espírita Instituição é esse grande hospital, mas a convicção de ser espírita, ela diz respeito aos nossos valores, às nossas atitudes, em qualquer lugar que nós estejamos. Allan Kardec rompeu com as instituições religiosas que pregavam à sua época, que fora da nossa instituição, fora da nossa religião, não tinha salvação. É aqui que você encontra a salvação, é neste lugar. E ele rompe com isso. Ele fala que o que salva é a caridade, é a atitude, é amor, onde quer que nós estejamos. Se fosse assim, lugares que não têm casa espírita estavam fadados aí a não evolução, e não é isso que se dá. Dentro dessa temática, Tassiana,
A gente sabe que ninguém sai de casa para fracassar. Ninguém aposta num futuro ruim. Mas acontece, né? E isso te torna uma dor muito grande. Desde Mike M para cá, 30 milhões de pessoas retiraram a própria vida. Mais de uma cidade de Osasco por ano. Cidade maravilhosa de Osasco. Já pensou, gente? Osasco, não dá para viver sem Osasco. Osasco é linda. Então, quando o atendente fraterno recebe lá o tentante, a gente está diante de alguém que passa por graves momentos de dificuldade, como a nossa irmã Regina disse. A dor é muito grande. E uma das reflexões e uma das inseguranças é: o que eu vou dizer? A Rê já falou aqui, ó, dizer que tem umbral, não adianta muito, né? O que eu falo? E às vezes, né, Tassiana, talvez não precise dizer nada. A gente está aqui em pauta do sentimento e do amor. Às vezes o silêncio e o acolhimento são suficientes, né? Ouvir, né? O que você poderia contribuir com isso, assim, quando chega e está com essa insegurança? Obrigada. Então, acho que contribuindo e dando sequência ao que a Regina trouxe, essa pergunta permeia vários trabalhadores espíritas do atendimento fraterno que realmente se veem com um grande desafio do que fazer quando chega alguém dizendo que vai se matar. O que eu faço diante disso? E esse seminário, como um todo, tem como proposta que vocês possam compreender um pouco mais o que é o comportamento suicida. Porque quando alguém chega nos falando isso, ele está dizendo que ele tem uma dor, que ele não dá mais conta dela. E aí existem uma série de características psicológicas que dificultam ele ver alternativas para os problemas que ele está vivendo. Então, a primeira atitude é, como o Alain falou, a escuta. Eu vou me abrir para escutar essa pessoa sem julgamento, para dar espaço a ele, para expressar os seus sentimentos de uma forma amorosa, de uma forma acolhedora, porque na doutrina nós temos muitos recursos e muitas ferramentas. Porque quando alguém chega nesse nível de sofrimento, o sentido e o propósito da vida dela não estão mais existindo. Ele está nos dizendo isso quando fala: a minha vida não tem mais sentido, eu não dou mais conta de existir. Então, a doutrina tem muitos recursos doutrinários para nós levarmos em mensagens de conforto, em mensagens de esperança, trazendo as noções da imortalidade da alma, as razões dos sofrimentos aqui, como foram colocados na mesa anterior pelo Leandro, esqueci o nome dela, Astride. Então, nós temos muitos recursos, todos permeados pelo amor. Porque, nesse primeiro momento, muito mais do que o que a gente vai falar é a nossa atitude, é a nossa postura de acolhimento. E aí é óbvio que nós vamos precisar nos capacitar um pouco mais no atendimento fraterno para fazermos o que a gente fala de avaliação de risco. Então, vou aproveitar a oportunidade para ser objetiva em relação a isso. Então, se é alguém que chega e diz, e aí é importante a gente abrir as perguntas. O que você está pensando?
que você está dizendo? Você vem pensando isso há muito tempo? Você já pensou como fazer, o que fazer? No diálogo, você vai sentindo e vai conversando. Porque se é alguém que vai sair da casa espírita e já tem uma corda preparada para se enforcar, você não pode deixar ele sair da casa espírita sem cuidados. Você vai precisar acessar um familiar ou alguém, um amigo da confiança dessa pessoa, fazer o contato para poder essa pessoa ir em segurança para casa. E aí entra um outro aspecto fundamental que o Leandro nos trouxe na fala dele. A doutrina é ciência, religião e filosofia. Então, nós precisamos compreender que o tratamento que nós podemos dar na casa espírita e que é fundamental, ele é complementar. Então, a gente precisa encaminhar todas as pessoas que chegam dizendo que querem se matar para um profissional de saúde mental. Nós precisamos juntar ciência e religiosidade, ciência e religião. Então, fazermos essa parceria e entender que é trabalhando em conjunto. Mas eu falei de um risco muito alto, porque o risco pode não ser assim. E aí, diante da participação na casa espírita, da inserção nos tratamentos espirituais que a casa vai participar, as nossas palestras, já posso me adiantar um pouco em relação a isso? As nossas palestras, elas podem ser psicoeducativas para nós falarmos de temas de saúde mental à luz da doutrina espírita, convidando as pessoas a diminuírem o estigma em relação ao adoecimento mental e a essa resistência, porque quando nós estamos trabalhando a diminuição do estigma e convidando as pessoas a buscarem ajuda, como nós estamos falando, nós estamos trabalhando prevenção ao suicídio, né? Nós temos, então, essa atitude diante do tentante. E diante do sobrevivente, que é aquela pessoa, então, que foi afetada, nós também temos muitos recursos a ofertar, mas que vai se iniciar pelo mesmo diálogo. Porque a pessoa chega cheia de culpas, de vergonha, de raiva às vezes, e ela precisa de espaço para poder expor essas emoções sem julgamento. E, novamente, nós somos um lugar que pode proporcionar muito conforto. Porque quando nós falamos das múltiplas possibilidades que a reencarnação, que o espírito, a existência do espírito implica, nós estamos trazendo para esse pai algo que é desmistificar as penas eternas, porque todas as religiões, de uma forma geral, tratam o suicídio de uma forma que não teria salvação. E isso é fator de muito sofrimento para quem perdeu um familiar por suicídio. Então, levarmos a desconstrução desse conceito e a possibilidade de novos recomeços, a continuidade da vida em outro plano, e que aquele ser vai ter novas oportunidades, também é um fator de esperança e de um reinício, de retomada e de ressignificação da sua vida. Então, a gente vai ter uma atitude de suporte social, porque as pessoas se isolam muito pela vergonha, pelo constrangimento, pelo tabu que é tratar o suicídio. As pessoas vão ter uma postura de acolhimento, vão ter um espaço para refletir. Todos esses são fatores de proteção ao suicídio e que, na casa espírita, baseado nessa postura amorosa, nós vamos poder realizar. Mas nós temos outros temas, eu vou te devolver.
Foi. Tá me ouvindo? Não. Tá baixo. Deixa eu ir com esse aqui, então. Tem 2 pontos que eu acho que é importante da gente tocar nessa questão do acolhimento, do atendimento fraterno. Primeiro, nós temos que olhar. É muito natural que dentro das casas espíritas nós encontremos trabalhos dedicados, que estudam, que se aprofundam e que se colocam ao atendimento espiritual. E nós, quando falamos do tratamento espiritual, nós estamos falando de atender o espírito. Só que, por vezes, nós gostamos, adoramos esse trabalho na reunião mediúnica. Mas tem espírito que está desencarnado, vai para a reunião mediúnica ali também, tem o amparo, mas tem espírito que está encarnado. Então, a gente tem que cuidar do acolhimento fraterno. Ter espaços na casa de estudo sobre como se faz um acolhimento fraterno. A gente não estuda, a gente não tem curso de mediunidade, vai desenvolver mediunidade. A gente escuta, aprender a escutar, aprender. Não é simples estar na frente de uma pessoa que está falando que quer se matar e você está com naturalidade, facilidade, se você não se sente seguro com isso. Se você não tem um preparo que te ajuda a lidar. Às vezes a gente quer dar conselho, quer falar que fazer terapia com a pessoa, e não é nada disso o acolhimento fraterno. Então, o primeiro ponto é nós estarmos olhando o acolhimento fraterno como esse atendimento ao espírito, mas o espírito que ainda está encarnado. Porque falar que depois que desencarnar, vai para lá, vai para cá, vai sofrer, se já está aqui encarnado ainda, então vamos cuidar do que está aqui. Vamos olhar para o que está aqui, para a dor que está aqui. Agora, olhar para a dor, ouvir a dor, não é fácil. Porque falar da dor não é fácil. Por que quando o Alan falou no começo aqui, que às vezes pega adolescentes, a mãe que não percebeu e tal? Porque a gente esconde. Chutar o pé da cadeira, a gente sai gritando. Ai, tá doendo, está doendo. Mas a dor que toca nossas almas, essa dor a gente tem dificuldade até de olhar para ela. A gente foge, a gente esconde, a gente não quer ver. Só que vai apertando, vai apertando. A gente vai segurando, põe um monte de máscara na frente. Então, quando esta pessoa chega até nós, às vezes não é fácil. Ela estar ali já é, às vezes, um dilema na vida dela, que ela não tem outro caminho. E se permitir adentrar e dar espaço para ela falar dessa dor, não é simples. Fazer essas perguntas que o Alan, que a Tassiana colocou, às vezes chega lá no atendimento fraterno, se uma pessoa está começando a falar de se matar, vamos orar então, vamos para... Não, você tem que entrar. Mas peraí, está pensando nisso? Fala mais. Porque para a gente ter uma noção da gravidade, não, peraí, então a gente vai chamar alguém para também estar acompanhando você aqui, para orientar um pouco sobre, tem cuidado, tem como resolver isso aqui também, você vai estar com a gente aqui, mas também vamos te orientar a procurar um serviço de saúde que pode te ajudar. Mas se a gente, diante daquele irmão que chega buscando a gente, começa a ver que está ficando tenso e não se sente nem encorajado de fazer algumas perguntas que são importantes para essa acolhida tocar na dor, a gente tem que rever o nosso lugar no atendimento fraterno. Então, acho que o primeiro ponto é a gente, enquanto instituições, enquanto participantes de instituições, de casas espíritas, de dirigentes de casas espíritas, olhar para o nosso acolhimento fraterno. Como tem sido o trabalho, como nós temos dedicado atenção para olhar os casos que têm aparecido, que tipo de casos que têm aparecido, quanto melhor a gente faz um trabalho, mais a espiritualidade nos traz necessitados. Porque se a gente só sabe falar e atender coisas simplesinhas aqui, eles não vão trazer demandas complexas, porque a gente não vai dar conta. Então, o quanto que nós, enquanto instituições, estamos preparados para fazer esse acolhimento. E aí passa por todo esse processo de uma escuta cuidadosa e desse momento, gente, de estar aqui, íntimo, querendo ouvir. É hora de ouvir. É claro que a gente traz, às vezes, uma orientação, um encaminhamento, um direcionamento, mas naquele momento de quem está com dor, se a gente consegue
permitir que ele fale e que ele acesse aquela dor mais profunda e chegue até nós, a gente está começando a fazer o trabalho do acolhimento. Então, que nós cuidemos desse espaço na casa espírita como um espaço, como outros espaços que nós temos também aqui. Olhar para o acolhimento fraterno como um processo de despertar no outro a sua capacidade de entrar em contato com a dor e entender nela possibilidade da sua expressão também. Com a fala do Leandro, a gente já vai entrando no segundo subtítulo da nossa discussão aqui. É uma mesa redonda de 1h30. Parecia muito, mas você coloca psicólogo e psiquiatra para ficar refletindo. Dá 3 dias, filho. É um seminário. A ciência fala que nós temos milhões de neurônios. Eu confesso que eu reconheço 2. E eles ainda brigam de vez em quando para chegar num acordo. E eu acho importante traduzir algumas coisas para que fique claro nesta passagem que os nossos irmãos trouxeram aqui, que são muito importantes. A Tassiana falou de pergunta aberta, né? E para quem às vezes não está diretamente ligado à saúde mental, pode passar desapercebido essa frase tão importante que ela trouxe. A pergunta aberta, para a gente entender, para o meu tico e teco aqui entender, né, é aquela que a gente impede o sujeito de responder com sim ou não. Essa é a forma que eu tenho de entender. Pergunta fechada é quando o cara fala só sim ou não. A pergunta aberta não dá para responder assim. Então, é diferente eu perguntar, você está bem? Pergunta fechada, porque ele pode responder sim ou não. Como é difícil de falar sobre a dor, o Leandro falou bem sobre isso, às vezes ele não quer falar, e ele sabe que se responder não, vai ter que falar, ele fala, tô, e vai andando, certo? A pergunta aberta é diferente, é como você está se sentindo, como disse a Tassiana, né? Que dá margem a pessoa, às vezes, sem falar, dizer o que está sentindo. Porque às vezes você pergunta assim, como você está sentindo? A pessoa começa a respirar e fica com o olho aberto assim, ó, porque se ela piscar, chora. E o corpo dela falou, isso é acolher com amor, né? E dentro deste propósito, a gente viu aqui, o castigo não adianta. Quando a gente tem dificuldade de falar de algo, é porque ele está gigante dentro de nós. Que castigo vai ser maior que aquilo? Você vai dizer de umbral? A pessoa está pensando em terminar a própria vida? O que é um umbral? E a gente aprende desde tenra idade que essa lógica não adianta. Você fala assim para o seu filhinho, né, de 5, 6 anos. Eu não quero que você tome sorvete antes da comida. Sorvete antes da comida faz mal. Aí o menino olha para aquele sorvete maravilhoso e come o sorvete antes da comida. Aí a mãe pega ele com mais rigor e fala assim, olha aqui, menino. Se você comer esse sorvete de novo antes do almoço, você vai apanhar. Ele olha para o sorvete no dia seguinte e come de novo antes do almoço. Aí a mãe vai e dá uma chinelada nele. Ele calcula inconscientemente a gostosura do sorvete versus a chineladinha da mãe que um teatrinho já faz ela parar de bater. Ele faz o quê no terceiro dia? Come sorvete de novo. Vocês têm um assim, né? Porque é desse jeito. Então, castigo a gente mensura. Castigo a gente mensura. Às vezes o cara está passando no radar assim, ele está com tanta pressa. Ele fala, vou pagar a multa, que eu tenho que chegar logo. Não adianta. A gente só vai educar se a gente se aproximar e acolher. O castigo não educa. E quando a gente fala de acolhimento, de amor, a gente está falando de educação do espírito imortal. E este é o principal sentido do nosso tema seguinte, que é a abordagem do tema nas reuniões públicas. Educar a nós e ao outro. Um passo importante, eu quero que a Regina comente, é que
A doutrina espírita nos ensina, e isso fica claro nas palestras espíritas, que estamos vivendo um mundo de provas e de expiações. Se a gente está diante desta temática, a gente pode considerar que, com certeza, nós enfrentaremos desafios, dificuldades. Uma coisa é certa, a gente vai encontrar momento de dor. E o que é bom a gente esclarecer na palestra pública? Que isto é uma realidade da vida, para além, claro que interfere, mas vai além das escolhas que nós fizermos. O que eu quero dizer com isso? É que a gente tem um mau hábito, e isso é muito humano, de se boicotar, de achar que não é capaz, porque a dificuldade está aí. E isso se dá porque a pessoa acha que aquela dificuldade foi ela que engendrou. Mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. A vida é difícil. O livre-arbítrio dela é a leitura que ela faz dessa dificuldade. E é isto que a gente tem que educar. Porque a dificuldade vai vir. Se você é solteiro, você acha difícil ser solteiro. Você queria ser casado. Casa. Casa. Aí você vai ver a saudade que você vai sentir da solteria. Aí o casal tem filho. O casal não tem filho. E fala assim, não tem. Aí ele fala assim, como é difícil ser casado e não ter filho. Tenha. Vai, bota 2 no mundo, 3, para ver como é que é. E você vai ver que é difícil ter filho. Quem está empregado fala que é difícil trabalhar. Tem gente que vai para o trabalho e quando perguntam para ele para onde ele está indo, ele fala assim, estou indo para a guerra. Eu estou indo para a luta. Difícil, né? Pergunta para o desempregado. Se ele não gostaria de ter uma guerrinha para ganhar o digno de cada mês, né? O que eu quero dizer com isso? É que vai ser difícil em qualquer escolha. Quando a dificuldade vier, considere que isso também faz parte da vida. E que a gente precisa aprender a enfrentá-la. Então, acho que esse é um tema importante para a gente debater, né, no centro. É bem interessante isso que o Alan traz, porque a gente vai recebendo nos consultórios, as pessoas elas estão permeadas na fantasia das redes sociais, das relações, e tentando atender à expectativa de todas as pessoas, e isso é quase que impossível. Né? E a vida é de sofrimento, de desafios, mas não quer dizer que é só isso. Né? Esse processo é de evolução e de transformação. E eu costumo brincar com os adolescentes, né, modo de dizer, que é que nem os jogos de computador. Né? Você não tem que passar de fase. A primeira fase é mais fácil, difícil, mas você vai ganhando recursos diante das dificuldades para lidar com o momento difícil, seguinte, que também vai ser desafiador. Então, se a casa espírita tiver este olhar e começar a trabalhar essa questão dessa vivência, e como o Alan falou perfeitamente no início, educando os sentimentos, né, buscando fortalecer o indivíduo a passar pelos desafios, sabendo que eles vão existir, mas eles não são o centro da nossa vida. Porque a nossa vida, à medida que a gente conhece a doutrina espírita, os princípios, à medida que a gente entende, né, que a nossa vida não é neste mundo, né? Porém, a gente pode pensar que estar no mundo sem se perder no mundo, a gente pode ter uma dinâmica de lidar com as dificuldades de uma outra forma. Então, trazendo este olhar, né, trazendo estes recursos para lidar com as dificuldades. E aí, assim, a gente vai tocando, porque assim, quando a gente ouve uma palestra falando de Jesus, muitas vezes a gente se questiona: mas eu estou longe de ser Jesus, né? Então, não, mas Jesus começou como o próprio Alejandro falou. Se a gente encara, né, que esses seres que estão em dificuldades são espíritos em evolução para chegar ao nível crístico, como Jesus chegou, e você vai passando a trabalhar a questão da fé,
interna, né? Porque à medida que eu acredito, eu começo a vivenciar e experienciar a vida dentro deste acreditar, como o próprio Alan falou. Realmente, o sofrimento, as dificuldades são inerentes da nossa vivência. Mas eu posso acreditar que hoje não está tão bom, amanhã eu posso fazer um dia melhor e o outro também. E aí, como dentro dos videogames, a gente vai passando de fase, se tornando mais fortalecido. E muitas vezes também dentro da palestra espírita é uma oportunidade de desmistificar as fantasias que os pais e a idealização que os pais criam em relação ao que é um ente bem-sucedido, o que é a vida efetivamente, porque como nós estamos numa vida material, o material vai ganhando mais força do que o espiritual. E aí vem esse aprendizado. Estar no mundo sem se perder no mundo. Então, eu preciso do conforto? Sim. Preciso da oportunidade? Sim. Mas eu também preciso me desenvolver internamente. E não perder a minha saúde mental porque eu decidi escolher o curso de biologia e meu pai queria que eu fizesse direito. Eu já atendi casos de um jovem que tentou, estava com ideação suicida, e ele é assim, eu quero fazer biologia, mas meu pai quer que eu faça direito. E as discussões eram nesse sentido. Então, à medida que a casa espírita se torna esse lugar de discussão, de falarmos sobre a vida, dos desafios da vida, e que realmente a profissão não nos define, que nós somos muito maiores do que os problemas que nós enfrentamos, do que as outras pessoas pensam a respeito de nós, nós vamos entendendo que a nossa essência, nosso eu mais profundo, que é as leis divinas escritas dentro de mim, tem mais valor do que efetivamente o que o outro pensa. Então, a casa espírita ela pode ser esse lugar de reflexão. As palestras podem vir questionando e trazendo este lugar. Nós podemos convidar pessoas, eventualmente, para estar falando de saúde mental, se eu, dentro da casa espírita, não me sinto confortável de fazer uma palestra sobre isso. De refletir sobre as famílias, de refletir sobre o papel do idoso. Eu estou aqui falando temas, mas não é esse o objetivo nosso, mas é talvez para a gente estimular e ampliar esse olhar do que efetivamente é a vida e o nosso objetivo. Porque a gente, à medida, como o Alan falou, né, as pessoas vão falando, vamos ter filhos, aí você tem um filho, como que eu lido com ele? Né? E aí a idealização cai e eu lido com a realidade daquele ser que tem uma personalidade. Né? E aí eu esqueço do maior objetivo que eu tenho na vida, que é criar uma criança, educar essa criança emocionalmente. Às vezes a gente delega para a escola fazer educação, e a escola ela tem que educar as coisas do cotidiano. A questão moral tem que vir dentro de casa. Então, se a casa espírita for esse lugar de disseminar essas sementes para que a gente possa transformar em árvores frutíferas no futuro, é um ponto importante a ser questionado. E colocando essa visão espírita das múltiplas vidas, da reencarnação, dos princípios morais, né, desse auto-olhar ali de valorização, porque assim eu vou fortalecendo todos os indivíduos da casa para não pensarem mais em suicídio, mas sim pensar em alternativas para lidar com o sofrimento. Um outro aspecto que eu acho muito importante, né, quando você fala de convidar pessoas, o movimento da Associação Médico Espírita do Brasil, ele existe para poder trabalhar integrado com as casas espíritas, não é para ficar fechado em si mesmo. Então, recorram aos colegas que estão aqui, que são membros da Associação Médica Espírita, para tratarem de saúde mental. Porque qual o princípio básico que a doutrina nos coloca? Qual o meio de nós evoluirmos? É o autoconhecimento. Falar de autoconhecimento é falar de emoções, é falar de educação
dos sentimentos. E aí eu sempre venho chamando a atenção no Espírito Santo que educação não é repressão. Você não muda sentimento à força. Você acolhe, seja qual for essa emoção, e nesse processo de autoconhecimento busca se entender. Busca entender o porquê que você está se sentindo assim diante dessa situação, diante dessa pessoa. E esses são temas que a gente pode levar nas palestras. Educação dos sentimentos, e não só nas palestras, nós fizemos um seminário agora lá no Espírito Santo, convidando o Departamento de Evangelização da Infância e da Juventude a trabalhar as habilidades para a vida. O que são as habilidades para a vida? Passa por estarmos desenvolvendo recursos que a pessoa vai ter para se fortalecer diante da vida, para poder ser mais resiliente, para poder ter maior tolerância à frustração e, consequentemente, ter maior possibilidade de lidar com os problemas da vida. A Karina Fukimitsu é uma suicidóloga aqui, ela tem um livro fantástico. A vida não é do jeito que a gente quer. Eu recomendo a leitura. E não é mesmo. Então, realmente, nós vamos ter que lidar que, nesse momento evolutivo, os desafios vão fazer parte da nossa existência e nós podemos aprender a lidar com eles. Porque nós não nascemos prontos, nós estamos num processo de evolução, e se eu preciso desenvolver habilidades em mim, é para isso que eu estou aqui. Seja a paciência, seja trabalhar o perdão, seja trabalhar o valor da vida, seja trabalhar a minha conexão com o Pai, que vai trazer um propósito maior e, consequentemente, um fortalecimento diante das dificuldades. Então, nós temos um universo de aspectos que a gente pode abordar para indiretamente estarmos trabalhando prevenção ao suicídio. Não é só quando a gente fala do suicídio, quando a gente está falando da qualidade de vida das pessoas, da saúde mental das pessoas, da possibilidade de buscar ajuda. Quando nós estamos com dificuldade, nós estamos fazendo prevenção ao suicídio. Porque, na verdade, a prevenção vai ser trabalhar os fatores de proteção. E a espiritualidade é, cientificamente, comprovadamente, um grande fator de proteção para a saúde física, para a saúde mental e, consequentemente, para a prevenção do suicídio. Então, nós temos um grande papel nesse trabalho. Como Alejandro começou a provocar vocês, né? A gente não faz prevenção ao suicídio só no consultório de saúde mental. Lá nós vamos trabalhar com quem já está num sofrimento existencial muito grande e é um trabalho fundamental. Mas nós podemos trabalhar antes para devagar irmos auxiliando as pessoas no seu processo de evolução, no seu processo de crescimento pessoal, no seu processo de estar nesse trabalho de reforma íntima, que parte do autoconhecimento. Então, nós temos todos os princípios, a doutrina nos traz todos os princípios para nós estarmos focando esses temas em todos os espaços. E aí, como o Leandro colocou, realmente a gente precisa, quando a gente vai fazer algum tipo de trabalho,
formar grupos de estudo para entender melhor a respeito daquilo. Não é para vocês serem profissionais, mas a gente precisa compreender melhor o que a gente está se propondo a fazer, né, em todas as atividades, no atendimento fraterno, entendendo o propósito das palestras, entendendo o propósito das reuniões espirituais, de desobsessão, de atendimento ao espírito desencarnado e, como o Leandro colocou de forma muito importante, ao espírito que está diante de nós. Então, nós temos um leque muito grande de opção dentro das palestras públicas para trabalharmos prevenção ao suicídio. Deixa eu só trazer aqui um ponto, que assim, a gente faz essas campanhas do suicídio normalmente em setembro, né? Setembro Amarelo é um movimento que a gente acaba vendo uma representação maior. Mas como já foi dito aqui, o suicídio está presente todo ano, todos os dias, todos os meses. Então, esses temas devem estar também sendo trabalhados durante todo o ano. Dessas formas que a gente vai mostrando aqui. Agora, veja bem, existe um processo. Por que da gente trazer essa questão para cá? Por que falar desses temas dentro de uma palestra pública? Muitos dos casos acontecem pela forma distorcida que nós vemos o que é o suicídio, o transtorno mental, e nós, não conhecendo, acabamos muito pouco cuidando, nos prevenindo. Então, estar com essas temáticas, ou temáticas de valorização da vida, mais presentes na nossa forma de olhar para nós, para o que a gente sente, é uma maneira de diminuir esses índices que ainda são muito alarmantes diante das estatísticas que nós observamos. E nós temos um compromisso com isso, porque a doutrina espírita, mas isso aí o governo pode fazer palestra, as escolas podem fazer, mas com o olhar que a doutrina espírita nos apresenta sobre o que é a vida, o que é a dor, o que são as nossas escolhas, as possibilidades que nós temos, é com esse referencial que a gente vai ter. E não quer dizer que a gente é melhor ou pior. É que nós temos uma característica de olhar e de consolar aquele que passa por um momento de dor. Então, o primeiro ponto é a importância desse tipo de tema estar presente em palestras públicas. Mas não só nas palestras públicas, porque as pessoas às vezes nem estão indo para as palestras públicas mais. Não aguenta ficar lá ouvindo a pessoa ficar falando 1 hora, 40 minutos. O quanto que nós temos conseguido trazer para a nossa realidade hoje as dinâmicas da casa espírita. Porque de que adianta eu falar uma coisa aqui e eu não ter a oportunidade de oferecer para vocês oportunidades de fazer essa coisa acontecer também. E a Casa Espírita tem muitas ações onde a vivência das dimensões do olhar para a dor e se transformar diante dela pode acontecer. Os trabalhos sociais que as casas implementam, os grupos de estudo, onde às vezes você não tem uma palestra, mas tem uma discussão de caso, os trabalhos com a juventude, os trabalhos com a infância, essas dimensões que a casa oferece para além do simplesmente apresentar um conteúdo, mas nos possibilitar colocar a mão na massa, estar presente, fazer essa dinâmica, esse Deus, esse amor, expandir de nós também e, naturalmente, entrar de uma outra forma em contato com a possibilidade de prevenir o suicídio. Porque as que a gente tem encontrado até agora ou estão sendo pouco usadas ou não estão dando muito certo, porque os índices ainda têm aumentado. Então, é importante que nós reavaliemos o nosso papel enquanto formadores de ideias, expressões de uma comunicação, diante dessa mensagem tão consoladora, tão potente em tocar as necessidades que nós temos e o quanto que a Casa Espírita tem espaços para além da palestra pública, das palestras, para nos ajudar nesse processo.
Nós estamos aqui já nos 15 minutos finais, debatendo o terceiro terço da nossa mesa redonda, falando das práticas de acolhimento ao tentante, aos familiares. E dentro do nosso seminário, que vai homenageando essa maravilhosa obra de Ivone do Amaral Pereira, Memórias de um Suicida, a gente vai se recordando que para que a nossa prática seja acolhedora em valorização da vida e que não seja uma prática punitiva, Chico Xavier, muito inteligentemente, já à época, pediu que a Ivone do Amaral adiasse o lançamento desta obra. Todo mundo aqui já leu o livro? Muito bom. Pediu para que adiasse, para que a gente estivesse preparado para tratar dessa obra da forma mais acolhedora possível. E dentro desse terceiro terço do nossa discussão, eu gostaria de lembrar que Allan Kardec ele anunciou um dos maiores fenômenos de valorização da vida de que a humanidade tem conhecimento, desde o lançamento do Livro dos Espíritos, a primeira obra da codificação, quando ele anunciou o fim da morte. Ele matou a morte. E isso, por si só, já enfraquece o olhar rigoroso, punitivo e julgador. Não há como a gente atentar contra algo que não existe. O que nos resta diante dessa realidade? Olhar para o ser como alguém que adoece, mas que existe por toda a eternidade. E a grande dificuldade que a gente enfrenta nesse acolhimento, nas práticas, talvez seja a empatia com o que não nos convém, com o que não nos agrada, com o que nos é contraditório. E uma forma que venho aprendendo de lidar com isso, muito objetivamente falando, é tentar, quando houver esse sentimento de repulsa, tentar colocar na criatura que te desafia na contrariedade a imagem de alguém que você ama muito. É um bom exercício isso. Então, meus irmãos, Jesus nos deixou um legado de amor, e é sobre isso que nós estamos falando. Quando a gente fala de valorização da vida, nada obstante esses números tão difíceis, a gente também tem números bons. 90% das pessoas que buscam ajuda mudam de ideia. 90% é um número muito bom. E há quem diga que esse movimento não seja efetivo, porque a campanha existe desde 2006 e os suicídios, os números às vezes aumentam. Mas eles não recorrem a uma proporção anunciada já pela espiritualidade, de que se nada fosse feito, esse número triplicaria na época do lançamento até 2020. E a gente tem segurado isso, e essa abordagem tem nos ensinado que falar sobre o tema é importante. Quando a gente sente um esquisitamento no sentimento, e o orai e vigiai de Jesus é um convite a isso. Orai para ficar sempre em ligação com o alto e vigiai os próprios sentimentos. A gente coloca esse desafio de amar a todos infinita e indistintamente, mas próximo de nós, quando a gente substitui aquela pessoa que nos desafia para a imagem de alguém que a gente ama muito. Se a gente fizer esse exercício de olhar com amor, as nossas amarras julgadoras se enfraquecem e a gente consegue ter um pouco de empatia. E empatia e acolhimento talvez sejam os instrumentos mais importantes na prática do espírita e de qualquer cristão, de qualquer ser humano. Então a gente encerra o nosso bloco com a fala de cada um acerca um pouquinho dessas práticas. E aí a gente vai para as considerações finais.
Acho bem interessante o que você trouxe da questão de colocar um indivíduo que a gente ama. Eu tive um professor de psicologia que ele falava: pessoas difíceis trabalham a nossa flexibilidade para lidar, né, com o outro. Então, se a gente entende que é um movimento de evolução nosso, já é um caminho. Outra questão é que assim, nós não temos o direito de medir o sofrimento do outro. Nós não temos esse parâmetro. Então, nós não temos esse direito de medir o sofrimento do outro e falar que se é pequeno ou grande. Né? Então, à medida que eu olho o sofrimento do olho e já não quero mais medir, eu já não estou mais julgando. Então, é algo que a gente precisa exercitar todos os dias. Porque quem sou eu para achar que o caso que eles vão estudar agora na segunda roda, que é sobre uma pessoa que perdeu o namorado, quem sou eu para falar que a dor dela é pequena ou grande? Só ela sabe, quem está vivenciando, e como é difícil lidar com isso. Então, esse olhar amoroso e justo que as leis divinas nos traz é tão importante no nosso dia a dia. Né? Então, assim, sempre trazer esse olhar de amor. Mas é difícil, porque ele faz coisas e pensa as coisas completamente diferente do que eu penso. Sim, mas mesmo assim ele está dentro do direito dele de pensar. Então, dentro dessas práticas, tanto na questão mediúnica, quando a gente pensa dentro do acolhimento fraterno, a gente precisa ter bem claro isso para a gente. E uma coisa muito importante para quem trabalha dentro dos grupos mediúnicos é que, se a gente não vivenciar o Evangelho de Jesus no primeiro diálogo, a gente já leva um tombo. Porque a gente vai ser questionado: olha, você está falando isso para mim, mas dentro da sua casa você trata o outro pior do que eu estou fazendo. Né? Então, assim, a vivência do Evangelho. Então, quando até, né, a Tassiana trouxe a questão dos grupos de estudo, a gente trazer essa postura de começar a vivenciar aquilo que a gente lê. Porque, à medida que a gente vivencia aquilo que a gente lê, a gente vai ter esse olhar que o Alan trouxe, amoroso. Porque eu vou estar sabendo que eu falo assim: poxa, eu não sou nada aqui para dizer que um está errado e o outro está certo. Porque eu tenho as minhas atitudes. E o autoconhecimento é o melhor caminho. E quando a Tassiana foi brilhante quando ela trouxe de trazer o conhecimento, a gente fala de trazer as pessoas, e a AME precisa, sim, ser mais convocada pelas casas espíritas para ir, porque a gente está disponível para compartilhar esse conhecimento, mas às vezes não vem a oportunidade. Que bom que o semeador trouxe essa oportunidade, outras casas espíritas de Osasco também abriram essa oportunidade, mas é esse lugar de trazer o conhecimento para dentro da casa espírita, para ser aplicado tanto dentro do trabalho mediúnico, dentro dos trabalhos de educação, ali dos encarnados e dos desencarnados, e também como um auto-olhar. Porque, à medida que a gente entende que a gente é uma grande família e que não adianta eu vencer sozinho, todos nós temos que vencer juntos, aí muda de figura, porque a gente vai estar trabalhando não só mais individualmente, mas para o outro. Acho que foi isso. Bem, o que eu gostaria de trazer aqui como mensagem final, né? A gente disse que Deus é amor. E o Alan falou agora sobre a obra Memórias do Suicida. Eu, pessoalmente, comecei a ler umas 3 vezes e eu parava. No Vale dos Suicidas, eu não conseguia ir além. Até eu conseguir ir e entender que não era uma obra que falava de sofrimento. Era uma obra que falava do amor. Das equipes socorristas da Legião de Maria que estavam ali para acolher aquelas pessoas em sofrimento. Então, essa proposta de acolher as pessoas, tanto as pessoas com ideação, quanto os sobreviventes, que é um trabalho essencial e que
não acredito que é só no Espírito Santo que chegam à casa espírita, devem chegar aqui também, ou seja, familiares ou amigos de pessoas que perderam alguém pelo suicídio, a importância do trabalho que nós temos a fazer com todas essas pessoas e todas permeadas pelo amor. Então, a gente deixa essa convocação para vocês, porque nós não vamos fazer prevenção ao suicídio se nós não nos unirmos e nos integrarmos nos diversos espaços, seja nas nossas famílias, cuidando de nós e dos nossos familiares, seja nos espaços de trabalho, seja nos espaços, nas instituições que a gente frequenta, aqui no caso da Casa Espírita. Então, é o convite que a gente deixa para vocês, porque Jesus precisa que nós sejamos esses instrumentos, essas mãos que vão se estender em direção a quem está sofrendo. Então, acho que o meu último recado é só lembrar isso. Jesus precisa de você. Eu queria fechar também a minha fala aqui, lembrando que todos nós, antes de sermos espíritas, se é que existe algum tipo de escalonamento nisso, nós somos humanos. Nós estamos na casa espírita e às vezes a gente falando aqui parece que essas coisas são para o outro. Mas nós, enquanto trabalhadores da casa espírita, também temos nossas dores. Também temos os nossos desafios. Também, por vezes, podemos pensar em suicídio. E as pessoas se sentem culpadas, muitas das vezes, por terem essas informações, esse conhecimento, orientarem os outros e sentir isso dentro de si. Mas a nossa proposta aqui é olhar exatamente para o sentimento. Porque senão a gente fica só pensando e essa monte de pensar só fica dando culpa. Mas eu estou sentindo. E o quanto eu tenho conseguido buscar na casa onde eu estou, nos espaços aonde estou, o amparo, o espaço para falar de mim também. O cuidar da dor do outro, o se colocar para divulgar essas mensagens, nos ajuda a lidar com as nossas dores. O que não quer dizer que elas deixam de existir. Por épocas a gente resolve, depois vem outra, porque esse é o nosso processo. Então que nós, dentro das casas espíritas que estamos, consigamos estabelecer relações, espaços, para olhar para nós também, para cuidar enquanto um grupamento e nos sentir abertos a falar das nossas dores para aquele companheiro que está todo dia com a gente no trabalho. Às vezes eu estou todo dia com a Tassiana, mas eu vou buscar, eu estou precisando de ajuda, eu não me sinto. Então, peraí, se é uma família, se é a proposta ser uma casa espírita, o quanto nós temos conseguido construir nesse espaço, um espaço que orienta, um espaço que está aberto para acolher a dor do outro, um espaço que trabalha, mas um espaço onde também eu estou me sentindo aberto a viver do jeito que eu sou e encontrar nessa abertura as possibilidades de acionar, de buscar aqueles que também podem me ajudar. A casa espírita tem sim o seu papel de divulgadora, de orientadora, de escola, de hospital, mas deve ser, acima de tudo, um lar. Um espaço onde nós conseguimos estar, apresentando possibilidades de crescer, de expandir, de olhar, de ampliar, mas também de encontrar e disponibilizar o nosso estado humano, a nossa dor, as nossas fraquezas.
E com esta fala maravilhosa, na voz aveludada do nosso irmão Leandro, nós encerramos a nossa mesa redonda da manhã. Fiquem aí.